Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, no Ministério do Taboão da Serra, Parque dos Pinheiros, e onde Deus tem nos dado essa igreja. Ainda no começo, estamos iniciando, estamos nos primeiros cultos, mas não desprezamos os primeiros começos. Por isso nós cremos que a palavra do Senhor diz que quando somos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. É Ele que nos coloca. Não somos nós que temos que buscar o muito, né? Mas o Senhor, Ele nos coloca aonde Ele deseja, no centro da sua vontade. Enquanto estamos nós aqui, poucas pessoas, para mim não tem a menor importância. Pregar para poucas pessoas é a mesma coisa que pregar para muitas pessoas. Desde que a palavra possa falar conosco e que Deus possa ser glorificado através da sua palavra. Então, como eu disse, nós temos aqui uma inspiração do culto de mulheres que aconteceu esse fim de semana, e eu quero falar aqui sobre Tamar. Vai ser uma esticadinha, teremos 2 mensagens sobre a saga de Tamar. A primeira mensagem que nós vamos ministrar hoje fala sobre a quebra de aliança, né? Então todo o contexto está no capítulo 38 do Gênesis, você pode abrir na sua Bíblia, Gênesis capítulo 38, e enquanto você abre a palavra, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na tua casa, na casa chamada Casa de Oração, para poder, Senhor, buscar a tua presença, poder, Senhor, colocar diante do seu altar todas as nossas limitações, todas as nossas petições e também, Senhor, poder ministrar a tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor, neste dia que se chama hoje, possa trazer a revelação da tua palavra através dessa mensagem, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa história, que o Senhor mude, Senhor, o nosso coração e que o Senhor fale conosco, Pai. A palavra é tua, a igreja é tua e tudo que temos é teu. Por isso nós te pedimos, vem neste lugar, ser com as nossas vidas. Eu me esvazio de todo o meu eu, de toda a minha teologia, de toda a minha capacidade de sabedoria humana para poder clamar pelo teu Espírito, clamar pela tua presença. Vem, Espírito Santo, e fala conosco. Muda a nossa história através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, o Gênesis 38 conta a história de um homem chamado Judá. Ele faz um parênteses na palavra do Senhor, né? E ele começa a contar acerca desse filho de Jacó. Deixa eu só abrir aqui. Ele vem falando da história de José até o capítulo 37. E ele interrompe a história de José. Nós sabemos que a história de José é uma história muito proeminente na palavra do Senhor e a Bíblia, o livro do Gênesis, ele gasta muitos capítulos falando da história de José. Desde quando ele estava lá no meio dos seus irmãos, que ele tinha os seus sonhos, até o momento em que ele se tornou governador do Egito, né, e pôde livrar aí a sua família e todo o povo da fome que veio sobre aquele lugar. Mas aí no capítulo 38, o escritor aqui, Moisés, ele faz um parênteses, né? Porque se você reparar o capítulo 39, ele volta a falar de José. Ele fala quando José está na casa de Potifar. Então ele faz um parênteses na história de José para falar do seu irmão Judá. Judá era irmão de José. Mas ele fala de Judá e coloca aqui não somente informações sobre a vida de Judá, porque nós não temos assim tanta informação. Porém, aqui no capítulo 38, ele fala de uma situação, ele fala de um contexto, ele fala de um problema que muitas vezes é vivido nas próprias famílias que nós temos hoje, né? Nas famílias modernas. Então, esse é um problema familiar, é um problema de cunho familiar, né? Que ele enfrentou e que
a Bíblia narra aqui para a gente, né? Então eu quero ler aqui apenas 2 versículos a princípio, como texto inicial, que é o versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 38 de Gênesis. Ele diz assim no versículo 26, e conheceu-os Judá, e disse, mais justa é ela do que eu. Portanto, não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Versículo 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu quero aqui primeiramente introduzir é falar aqui rapidamente sobre os nomes de Deus, né? A palavra do Senhor, ela traz assim diversas características de Deus através do seu nome, através do nome que ele era chamado. Então, os judeus eles prezavam muito essa questão do nome, né? Tanto é que o nome Deus não é essa expressão correta, né? Existia a primeira palavra, quando surgiu ali a palavra escrita sobre o nome de Deus, é quando Moisés pergunta lá na sarça ardente, quando Deus manda ele voltar e libertar o povo do Egito, né? Ele já estava há 40 anos em Midian, na terra de Midian, e ele tinha fugido do Egito, porque tinha matado um egípcio, mas aí Deus ele envia ele de volta. Ele fala para Moisés voltar ao Egito e resgatar o povo das mãos de Faraó. E ali Moisés ele entra naquele dilema e diz, a quem eu vou dizer, né? Eu vou chegar lá porque o Egito era um lugar, era um país politeísta, né? Que tinham muitos deuses, né? Então tinha o Deus Sol, o Deus Lua, tinha ali uma série de deuses que era cultuado, e aí Moisés ficou na dúvida e falou assim, quando os israelitas me perguntarem qual Deus que me enviou, o que eu vou dizer para eles, né? Tipo, Moisés interrogou para Deus qual era o nome dele, né? Qual é seu nome, Deus? E aí Deus falou assim, eu sou o que sou. Essa é a expressão que nós temos aqui no português, né? O eu sou. Diga ao povo que o eu sou me enviou. Mas como assim, né? O eu sou. É meio confuso, né? Pra gente, brasileiros que leem a palavra no português, para nós é um pouco confuso nós entendermos isso. O que é eu sou? Tudo bem, né? O eu sou, ele não é Deus de ontem, ele é Deus, né? Ele é o Deus de agora, enfim, nós temos várias interpretações, mas a verdade é que no hebraico, a palavra que está escrita ali, ela é uma palavra que é impronunciável, né? É uma palavra que nós chamamos de um tetragrama, né? Uma palavra que possui 4 consoantes, né? Então, 4 consoantes. Como que se pronuncia uma palavra com 4 consoantes, sem nenhuma vogal, né? Não dá, né? A gente não consegue pronunciar essa palavra. E hoje nós temos a transliteração do hebraico para o português, que nós substituímos as palavras no hebraico por essas 4 palavras, essas 4 letras que eu vou falar aqui, que é YHWH. Então, quando surgiu a primeira vez escrita falando o nome de Deus, essa foi a expressão, YHWH. Então, mas como que se pronuncia isso, né? E como o povo de Israel, eles tinham muito temor, porque um dos 10 mandamentos era, não falarás o nome do teu Deus em vão. Então o povo não falava o nome de Deus, né? Esse tetragrama aqui, essa expressão não era falada, eles tinham temor em pronunciar o nome de Deus. E aí eles começaram a criar outros nomes que se dirigiam a Deus, como por exemplo Adonai. A palavra Adonai significa Senhor. Então, quando eles queriam pronunciar o nome de Deus, para não falar essa palavra do tetragrama, eles falavam Adonai, né, que já se falava do senhorio divino de Deus. E aí nós começamos a encontrar algumas outras questões sobre o nome de Deus. Por quê? Porque esse nome, essa palavra YHWH, ela começou a se perder a pronúncia no decorrer da história. E o que acabou acontecendo? Quando
transliterou para o latim e posteriormente para o nosso português, essa palavra ela ficou parecida com algo mais como Iavé, né? O Y, o H, o W e o H. Então ficou Iavé, e aí depois aportuguesando virou Jeová, né? Por isso que tem aí uma determinada denominação que diz que o nome de Deus é Jeová. E eles têm razão, o nome de Deus é Jeová. Por quê? Porque é uma palavra que se tornou, né, não dá para a gente comparar idiomas diferentes, né? Então, quando se faz a transliteração, então ele se tornou aí para nós Jeová. Então, quando nós falamos de Jeová, nós estamos falando de Deus Pai, o Eterno, ou Iavé, né? Nós gostamos mais de Iavé, que é mais hebraico, assim, traz mais uma expressão mais perto daquilo que era dito na época. Então, o nome de Deus nós podemos dizer que é Iavé. Mas houve, a partir do Iavé ou a partir do Jeová, houve-se o quê? Um acréscimo no nome de Deus, no sentido de mostrar as suas características. Então, por exemplo, nós temos o Iavé, o Jeová Jireh, ou Iavé Jireh. Por quê? O que significa Jeová Jireh? Significa o Senhor proverá, Deus proverá. Então, quando falava assim, que o nome de Deus é Jeová Jireh, estava falando Deus proverá. Então, o nome de Deus já trazia uma verdade acerca daquilo que Deus é. Deus é o provedor. Ele é o provedor das nossas vidas. Nós temos o Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá? O Senhor que sara. Então, aqueles que têm o nome de Rafael ou Rafaela, o nome dele significa o Senhor sara. Deus é Deus de cura, Deus é o Deus que traz saúde, Deus é o Deus que... Porque essa expressão surgiu quando o povo do Egito sofreu com enfermidades lá, que Deus mandou as pragas para o Egito. E aí Deus fala para Moisés que ele não feriria o povo com as mesmas pragas do Egito. Então, Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que cura, Deus é Jeová Rafá nas nossas vidas. Nós temos que ter essas convicções, essas terminologias nos ajudam na nossa fé. Senhor, Tu és o Deus Jeová Jireh, eu sirvo Jeová Jireh, aquele que me provê, é o meu provedor, e também sirvo Jeová Rafá, é aquele que me cura, é aquele que me sara. E aí a gente vai caminhando. Também o Jeová Shalom. Né, nós encontramos na palavra. O que é Jeová Shalom? Shalom é a palavra paz, né? Então, Jeová Shalom é o Senhor que é o Senhor de paz, né? O Senhor é a nossa paz. Essa é a tradução de Jeová Shalom. E temos também o El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, né? O El Shaddai é o equivalente ao grego Pantocrator, né? Lembra do Pantocrator? Já falei bastante em várias ministrações, principalmente lá quando a gente está nas ministrações sobre libertação, né? Que tem lá os príncipes, os tronos da maldade. Então lá eu cito essa palavra Pantocrator, que é o equivalente ao El Shaddai, que significa todo-poderoso. Então o teu Deus é o Deus todo-poderoso. Você consegue entender a dimensão de nós servirmos o Deus todo-poderoso. Essa expressão todo-poderoso fala que Deus é tudo, ele é o Criador de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. Não há absolutamente nada que possa impedir Deus operar em sua vida, em minha vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Só que nós temos aqui uma palavra que é um nome de Deus também, que eu quero já aqui acentuar para entrar na mensagem, que é o El Berit. Essa palavra El Berit significa, é uma palavra hebraica, né, que significa Deus de aliança. Deus de aliança. Uma das características do nosso Deus é que Deus é um Deus de aliança. Nós encontramos na palavra do Senhor a primeira aliança do Antigo Testamento, que era a aliança da lei. E nós encontramos agora o Novo Testamento, a nova aliança, que é a aliança do sangue do Cordeiro, é a aliança de Jesus. Então nós temos um Deus que preza por alianças. Por isso que nós encontramos na palavra muitos votos a Deus, porque Deus ele honra a sua palavra. E ele requer de nós também uma
que nós honremos a nossa palavra. Então, por isso que quando nós falamos ali, Senhor, tudo que há no meu coração necessita mais de Ti, que eu estou disposto a tudo que há no meu coração precisa ser mudado, né? Olha a oração que você está fazendo a Deus, e Deus, Ele honra a nossa palavra. O homem não honra a sua palavra, mas Deus, Ele honra a sua palavra. E o que é uma aliança, né? Aliança é um pacto entre duas ou mais partes, objetivando a realização de fins comuns. Então, uma aliança ele é um acordo, ele é um pacto. Existem fins comuns e existem deveres e direitos. Então, você firma um contrato de trabalho quando você é contratado numa empresa, você assina um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho, ele te dá os direitos, né? O seu salário, os benefícios de vale transporte, vale refeição, e também te dá o quê? As suas obrigações. Existem obrigações e direitos das duas partes. A empresa pode exigir algumas coisas do funcionário, e o funcionário também exigir algumas coisas da empresa. Por quê? Porque está firmado no contrato. Existe uma aliança entre as partes. Deus é um Deus de aliança. Nós precisamos cultivar as nossas alianças, irmãos. Entre amigos, entre irmãos, entre familiares, nós precisamos cultivar as nossas alianças, porque Deus, Ele preza por isso. Deus, Ele tem valor, Ele dá valor nessa questão da aliança. Então, aqui o nosso contexto da passagem do Judá, de Gênesis 38, fala sobre uma aliança que Judá fez com uma mulher. Judá, ele fez uma aliança com uma mulher chamada Tamar. Por quê? Porque aqui nós temos esse contexto, né? Quando a proposição aqui, o principal dessa mensagem é que quando Deus ele restaura uma aliança, essa aliança vem com dupla honra. Essa é a verdade que eu quero colocar aqui nesse dia de hoje, tá? Então, ainda que você não tenha vivido uma quebra de aliança, ainda que você ainda não sabe lidar com esse tipo de situação, ou já viveu essa quebra de aliança, ou você tem sentimentos que foram causados por essa quebra de aliança, o Senhor hoje, Ele vai tratar isso em nossas vidas. Então Tamar, ela não só viveu uma quebra de aliança, mas ela suportou também aqui terríveis consequências desta quebra de aliança. Amém? Então vamos aqui ler alguns textos para nós contextualizarmos. Primeiramente aqui eu quero ler o versículo 11 de Gênesis capítulo 38, né? No versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa do seu pai. Então o que acontece? Judá, ele encontrou uma esposa para o seu filho, chamada Tamar. Né? O seu primeiro filho, o seu filho mais velho, o seu filho unigênito, o seu filho que se chamava não é isso? Né? O nome do primeiro filho. E aí o que acontece? Quando esse filho se casa com Tamar, ele morre. O marido daquela mulher chamada Tamar morre. E diz a palavra aqui, quer ver? Não, Selá é o nome do primeiro filho. Ó. Judá ao mesmo tempo que... Chamou tomou ele... Qual que é o versículo? O primeiro. O versículo 1? O terceiro. Ele concebeu e teve um filho e o pai o chamou de Ah, legal.
ela concebeu e teve um filho, o pai chamou de Er, e tornou a conhecer, e teve outro filho, chamou de Onã, né? E continuou ainda, e teve outro filho, chamou de Selá. Então, Judá teve 3 filhos, o primeiro era Er, o segundo era Onã, e o terceiro era Selá. Então, o primeiro filho casou-se com Tamar e morreu. Onã morreu, né? O Er morreu. E havia uma lei, um costume do povo que era a lei do celibato. E essa lei, ela dizia que quando o marido de uma mulher morria, sem deixar descendente, sem deixar um filho primogênito, o cunhado tinha que assumir o casamento dessa esposa, do irmão, né? Tinha que assumir a mulher, casar-se com a mulher, e o primeiro filho desse segundo casamento seria do irmão. O filho que ele fizesse não seria dele, seria da descendência do irmão. Por quê? Porque tinha toda uma questão da primogenitura, toda uma questão da divisão das terras. Então, aquele primeiro filho que morreu sem deixar herdeiros, ele tinha que suscitar o seu nome, ele tinha que continuar a sua descendência. E aí a lei do celibato dizia que o irmão tinha que assumir essa responsabilidade aí de suscitar a descendência. E aí o irmão dela, o irmão do que morreu, o Er, né, que é no caso aqui nosso é o Onã, são muitos nomes, né, uma passagem longa, uma passagem extensa, por isso que eu não quis ler, senão nós estaríamos lendo aqui 30 versículos, né, a gente ficaria aqui um tempo muito longo para ler, mas depois você lê esse contexto na tua casa, o capítulo inteiro é bem bacana, bem interessante. Mas o segundo filho de Judá, ele se casou realmente com a Tamar, com essa nora de Judá. Só que ele não casou com ela da maneira assim, ele não queria casar com ela. E ele propôs no coração dele fazer uma coisa que Deus não agradou, né? Deus não se agradou dessa atitude dele. O que ele fez? Quando ele tinha lá a relação sexual, ele desprezava a sua semente. Né? Ele lançava a sua semente em terra no momento ali da ejaculação, e o que evitava de ele ter filhos. Né? Ela não conseguia engravidar, ela não tinha o herdeiro, não tinha descendência do irmão, porque esse Onã ele não fazia aquilo que ele queria. Isso não agradou a Deus, e Deus também matou o Onã. Então essa mulher, ela enterrou 2 maridos, irmãos. Coisa dura já é ser viúva, né? Agora, dura coisa é ser viúva 2 vezes. Ela foi viúva pela 2ª vez. E quando ela morreu, o Onã, aí Judá teve que tomar uma decisão. Ele chama a Tamar e faz uma aliança com Tamar. O que ele faz? Foi o versículo 11 que nós lemos. Ele despede ela, ele fala aqui no versículo 11, ele fala, então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, o meu filho, seja grande. Ou seja, ele tinha um terceiro filho, Selá, só que ele era um menino mais jovem, então ele não ia dar o menino em casamento, né? Não ia dar a Tamar para o menino em casamento, porque não tinha idade para casar, então ele fez uma aliança com Tamar. Ele disse, olha, você volta para a casa do seu pai, você veste as vestes de viuvez, você fica viúva, até que meu filho mais novo cresça, e aí assim eu te chamo, e aí eu te dou ele, né, eu dou você para ele, para que você se case com ele. E despediu a Tamar, e ela voltou para a casa dos seus pais. Então nesse acordo, nessa aliança, né, gerou uma expectativa de ambas as partes, né? Uma aliança, ela sempre gera expectativa de ambas as partes. Se você
cria se você casa, você tem um casamento, você casou, gera uma expectativa de você ser feliz, de você ter uma casa, de você ter filhos, de você ter uma família, né? Gera expectativa de ambas as partes, né? E por isso que muitas vezes os casamentos acabam sofrendo. Hoje em dia nós temos um índice muito alto de divórcios nos primeiros 2 anos do casamento. Por isso que até tem agora algumas leis que permitem a anulação do casamento, né? Tem um período que você pode anular o casamento para não precisar entrar com todo o processo do divórcio, né? Então o juiz lá de direito entende que nesse período aí, um período de adaptação, e que pode realmente haver essa suspensão, né? Essa anulação do casamento. Mas Deus, ele não é assim. Quando nós casamos e no altar, perante o Senhor, nós falamos até que a morte nos separe, nós estamos fazendo uma aliança em que Deus é testemunha, em que Deus, ele está ali ouvindo que a pessoa está dizendo que vai permanecer casada, que aceita o seu cônjuge como seu legítimo esposo, como sua legítima esposa, até que a morte os separe. Esse juramento é algo muito sério, irmãos. E Deus, ele entende a seriedade dessa aliança, né? E tantas outras, né? Gera expectativa. E aqui Judá, ele ao mesmo tempo que queria suscitar a sua descendência, né? Ele queria que os seus filhos tivessem, se os filhos dele não tivessem filhos, então a sua descendência acabaria, ele não teria parte nas 12 tribos de Israel. Como que ele poderia seguir o seu nome? Como que ele poderia perpetuar o seu nome dentro da família de Jacó, sendo que os 2 filhos dele já tinham morrido? E agora o terceiro filho era tipo meio que ele estava com medo de que, ao mesmo tempo que ele estava com medo de não suscitar a descendência do seu filho, ele também tinha medo, né, de que Selá também fosse morto, né? Ele começou a ficar em choque. Ele falou assim: puxa, essa mulher já enterrou 2 filhos meus, agora não vai enterrar o terceiro? Será que se eu der o meu filho para ela, de novo ela não vai enterrar esse meu filho? Essa mulher deve ser amaldiçoada, né? Vai saber o que passou-se na cabeça de Judá. Mas Judá, ele fez uma aliança, ele firmou um pacto com essa mulher, Tamar. Ele falou, você vai, e quando meu filho crescer, eu vou te chamar e você toma de novo ser a esposa do meu filho, ser a minha nora novamente. E Tamar aceitou a sua condição de viúva, aguardando ansiosamente que seu opróbrio fosse tirado. Porque, irmãos, imagina, para uma mulher já era difícil nessa época, né, nesse contexto cultural de Israel, já era muito difícil para uma mulher. Uma mulher viúva, ela não podia se relacionar com outras pessoas. Ela era viúva, ela estava sendo guardada para dar para o filho lá que depois que crescesse. Imagina o opróbrio e a vergonha que essa mulher sofria, o preconceito. Quando as pessoas viam ela com as suas vestes de viúva, muito provavelmente eles falavam: olha, lá vem a amaldiçoada, olha lá, ela enterrou 2 maridos, olha lá, agora Judá está só esperando para enterrar o terceiro, né? Então aquela mulher, ela sofria um opróbrio, uma vergonha, né? As suas vestes de viuvez mostravam para todo mundo a vergonha que ela era na sociedade, e principalmente voltar para a casa dos pais, né? O que é uma situação um pouco delicada, né? A gente se casa, a gente quer sair de casa, né? A gente quer ter a nossa casa, a gente sai e vai viver com a nossa família, mas aí se acontece alguma coisa de você precisa voltar ao seu lar, ao lar dos seus pais, à casa dos seus pais, é meio complicado, né? Existe aí uma certa vergonha em relação a isso, né? Puxa, você foi e não deu, você é um perdedor, você é um fracassado, você está voltando para trás, né? Então mães recebem filhos de volta, mães recebem filhas de volta, e assim a gente tem essa situação. Mas aqui Tamar, ela gerou uma expectativa, ela aguardava, ela estava esperando, contando os dias, contando os meses, contando os anos, até que o seu esposo estivesse pronto para recebê-la e ela ser uma mulher feliz. Que mulher que não quer ser feliz?
Que mulher que não quer ter um companheiro, que não quer ter aí uma vida amorosa ou sentimental, uma vida abençoada, de ter uma pessoa de Deus do seu lado? Tamar, ela estava no seu opróbrio. Então a expectativa ela foi gerada. Sempre uma aliança gera expectativa dos dois lados. Amém? Glória a Deus. Só que aí no versículo 14, né, nós temos aqui o seguinte texto, ele diz assim, então ela tirou de sobre si as suas vestes de viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se na estrada, né, a entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande e ela lhe não e a ela não lhe fora dada por mulher. Então o que aconteceu aqui, irmãos? O tempo passou, né? O tempo passou e Judá não cumpriu a sua parte da aliança. Ele não cumpriu. Ela viu que o tempo tinha passado, que já era tempo do filho ser dado para ela, né? Para ela ter o casamento dela, mas o Judá não cumpriu a parte do acordo dela. Então, da parte dele. Então o que ela fez? Ela também não cumpriu a parte do acordo dela. Então houve aqui uma quebra de aliança. A aliança ela foi quebrada de ambas as partes. Porque não basta uma só das partes estarem cumprindo o seu papel. E é o que acontece conosco. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, fazemos um voto, ó Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te servir. Não é assim? A gente já ouviu tantos testemunhos assim. Vou te servir, vou para a igreja, eu vou entregar minha vida na tua obra. Se o Senhor me curar, aí Deus cura. O que acontece com o indivíduo? Bye bye bambino, né? Cai fora mas Deus perdoa, né? Então assim, as nossas palavras com Deus, uma aliança, quando firmada, ela precisa ser honrada. E Deus honra a parte dele, mas nós não honramos muitas vezes a nossa parte. Mas tem gente que honra, tá, irmãos? Que nem eu já comentei aqui, que uma vez a gente estava subindo um monte esse tempo atrás, e tinha uma irmãzinha lá subindo um monte de joelhos, né? Assim, puxa, tem que ter fé bastante para isso, mas tem que ter mais fé para fazer um voto como esse, porque, né, a Bíblia diz, não peço que votes, né, mas se votar, né, não tardes em cumprires. Então, assim, sei lá, a irmã teve fé para falar, Senhor, se o Senhor fizer isso, se isso acontecesse, eu não sei qual foi o voto da irmã, eu vou subir um monte de joelho. E ela estava lá cumprindo o voto dela, subindo de joelho. Porém, eu vejo que nós não precisamos, né, fazer esforço de tolo, votos de tolo, como Jefté fez o seu voto de tolo lá, como já foi citado em outras ministrações. Mas aqui houve uma quebra de aliança, de uma parte e de outra. Tanto Judá como Tamar, eles não honraram a sua parte do acordo. Quando uma aliança é quebrada, decisões desesperadas vêm à tona. Interessante isso, né? Porque Tamar, ela percebeu a traição, ela percebeu a quebra da aliança, ela percebeu que Judá não estava cumprindo a sua parte do acordo. O que ela fez? Ela tomou uma decisão precipitada. O que ela fez? Ela tirou as suas roupas de viúva, colocou um véu, toda bonitona, ouviu falar que Judá viria até Tímna, ouviu falar que Judá viria apacentar os seus rebanhos ali por aquela região, e ela se colocou na entrada da cidade vestida de prostituta. Vestida de prostituta. E quando Judá ele chega, Judá já era viúvo também, tá? A sua esposa já tinha morrido. Se você ler o contexto, você vai achar esses versículos. E ele se encantou lá pela moça que estava na porta da cidade, que estava coberta com o rosto com o véu, e ele não reconheceu, né, que era sua nora Tamar. E aí ele chegou lá e falou, né, o que você quer para se deitar comigo? É prostituta mesmo. E ela falou, olha, o que você vai me oferecer? Ele falou, eu te dou um cabrito do meu rebanho. Ela falou assim, tudo bem.
eu aceito, mas o que você vai me dar como garantia de que você vai me trazer esse cabrito? Aí ele falou, o que você quer? Ela falou assim, eu quero o seu sinete e o seu bordão, né? Isso fala de autoridade, né? O bordão fala da marca, né? Era uma, como se fosse uma marca que eles andavam no cajado, que eles tinham ali um sinete que falava qual era a sua família, né? A tribo, aquilo trazia honra, trazia autoridade. Ele era um patriarca, né? O Judá, ele era filho de Jacó. Quem não conhecia o Jacó e seus filhos, né? Que passaram lá, que foram libertos da terra do Egito lá por José, enfim. Todos conheciam José e Judá. Então aqui, ele falou, tudo bem. Então foi lá e deu esses pertences, deu o cajado, o sinete, né, o bordão, e entregou para aquela mulher e foi e se deitou com ela, né? Ele se prostituiu ali com ela e ela voltou para casa e colocou suas roupas de viúva de novo, né? E aí daqui aí passou, aí o Judá ele manda um amigo dele enviar o pagamento, né? Fala assim, vai lá e leva o cabrito lá para a mulher para que não seja envergonhado, né? Para que as pessoas não falem que eu fui lá e cumpri e não cumpri a minha parte da aliança, né? Uma aliança, né, meio sinistra aí, meio, né, macabra, mas fez a aliança lá e prometeu levar o cabrito e levou o cabrito. Só que chegou lá e não achou a mulher. E não achou, e os homens da cidade diziam, não tem nenhuma prostituta aqui, não teve, nunca nós vimos nenhuma mulher aqui, nenhuma prostituta na porta da cidade. E aí ele voltou para casa e falou, bom, eu tentei, né? E mandei, se não achou, tudo bem. Só que ele esqueceu que o sinete, o bordão, estava lá com aquela mulher. Ele entregou a sua autoridade por uma noite de prazer, arquitetando um plano. Não, depois eu trago, né, o pagamento e aí eu recolho os meus bens, os meus pecados, eu retomo a minha autoridade. É o que o pecado faz conosco, né? Quando a pessoa vai lá pecar, ele entrega a autoridade por uma noite de prazer. Ele entrega a autoridade por um prazer carnal, pensando que depois ele vai voltar e vai recuperar essa autoridade. Mas no caso de Judá, ele perdeu a autoridade. E para ele não se importou. Ele falou, não, tudo bem, eu fui lá, tentei, não achou, então tá bom. Tem testemunha lá do homem que levou, o amigo que levou o cabrito e não achou, tem a testemunha, tem os homens da cidade que falaram que não tinha nenhuma mulher lá, e ele se deu por satisfeito. Mas mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Existem consequências em uma quebra de aliança que causam dor e desespero, irmãos. As consequências são muitas vezes inevitáveis. Consequências inevitáveis. Olha o versículo 24, que ele diz assim: e aconteceu que quase 3 meses depois, não foi da noite para o dia, irmãos. Não é da noite para o dia. Às vezes, a consequência vem depois, né? A semente cresce. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Eita glória! O justo, né? O justo. A notícia ela chegou até Judá, que se enche da razão, né? Ele se enche da razão e ele já vê a solução para 2 problemas, né? Ele já vê a solução para um problema que ele estava carregando há anos dentro dos seus ombros, que ele tinha prometido que ia dar o filho para a mulher. Se a mulher morrer, acabou, não preciso cumprir a minha promessa, né? Mais ou menos a estratégia de Davi, né? Lá com Urias, né? E Batseba. Mais ou menos a estratégia. Já morre de uma vez e já acabou, e aí eu arrumo outra mulher para o meu filho, né? E aí ele se enche da razão. O duro é quando nós temos uma quebra de aliança e ainda assim queremos ter razão. Ele se enche da razão e libera ali uma sentença sem direito à defesa. Olha o que Judá faz com essa mulher.
Judá, ele não queria nem ouvir. O quê? Tá grávida? Adúltera. Vai morrer. Não tem direito nem à defesa. E já lançou a sentença. Traz ela para fora e queima ela viva. Eita, é assim que a gente, né? Tava falando de juízo ali, né? Às vezes a gente quer ter, a Renata gosta de falar que a gente costuma chupar o pirulito da razão, né? O pirulito, sabe aqueles pirulitos do Chaves, né? Grandão assim, né? E fica lambendo o pirulito da razão, você não consegue nem ver o que está na sua frente, você se lambuza com o pirulito, porque eu tenho razão. Mas irmãos, a maior beleza do cristianismo é quando nós abrimos mão da nossa razão. É quando nós entregamos a Deus a nossa razão. Falamos, Senhor, eu até tenho razão, mas seja feita a tua vontade. Eu entrego, eu renuncio, eu não quero exigir o meu direito, né? A minha razão, eu tenho razão com o que eu estou falando. Pô, ela adulterou, ela é uma adulta, tem que morrer essa mulher. E aí, nós vemos ali a angústia que atormenta, né? Essa sentença de morte. Imagina, né, irmãos? Judá, ele precisa zelar pela sua honra, e ela, imagina o que passou na cabeça dessa mulher chamada Tamar, né? Ela falou, agora eu vou morrer, pronto, estou grávida, vou morrer, e não vou ter direito nem de falar. Imagina a angústia, imagina o tormento que entrou lá, imagina a tristeza desta mulher, de viver 2 viuvez, de não ter a palavra cumprida do sogro, de agora estar grávida do próprio sogro e simplesmente morrer ela e a criança. A angústia, ela ficou angustiada. E a Bíblia diz em Salmo 46, versículo 7, que um abismo chama outro abismo, irmãos. Sabe, a gente às vezes não se importa com as consequências. Existem consequências. Por que essa mulher ela foi fazer isso? Se vestir de prostituta, se deitar com o próprio sogro. Que mente maquiavélica ela teve, sabe? De querer falar, não, os fins justificam os meios, né? Ele não cumpriu a parte dele, eu também não vou cumprir a minha. Ele vai pagar, ele vai ver o que eu vou fazer. Só Deus sabe o que passou na cabeça dessa mulher, mas também só Deus sabe qual foi o medo e a tristeza e a tribulação que passou de angústia na alma desta mulher chamada Tamar. E de Judá também, irmãos. Porque Judá, imagina, ele pensando, não, se eu der esse filho, se eu morrer, ele morrer. E se meu filho morrer também, o meu único filho? Eu não tenho mais esposa, minha esposa já morreu. Como que se eu der a Tamar para esse menino e ele morrer também? Imagine também a angústia. Às vezes a gente quer ter a razão, mas irmãos, aqui os dois estão errados. Aqui tanto Judá quanto Tamar tiveram uma quebra de aliança. E essa quebra gerou essa consequência terrível na vida de ambos. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, mas o Senhor tem dupla honra para os que o amam. O Senhor tem dupla honra para os que o amam. E aí nós temos o texto que nós lemos aqui no começo. Vamos ler aqui a partir do versículo 25. Não, vamos ler o 24 de novo. Ó. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a para fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo, e este lenço e este cajado. E aí tem o versículo 26, que é o que a gente leu no início. E conheceu-as, e Judá conheceu as coisas, Judá conheceu o sinete, Judá conheceu o cajado, Judá conheceu que ele era o pai daquela criança está no ventre. E aí ele diz, e conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu.
O que aconteceu aqui, irmãos, é que Judá encontrou o lugar de arrependimento. Uma quebra de aliança, ela não dá para ser restaurada se não houver arrependimento. Tanto é que esta aliança ela nunca mais foi a mesma. Quando Judá ele viu as coisas e ele falou, puxa, ela é mais justa do que eu, porque eu não tenho dado a selar meu filho para ela, eu não cumpri a minha parte da aliança. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus restaura uma aliança, se você tem uma aliança quebrada, irmão, se alguma vez já aconteceu isso na tua vida, creia que Deus ele tem restauração para a sua vida e para a minha vida, irmãos. Deus ele é Deus de restauração, o nosso Deus não é Deus de morte, nós causamos as mortes na nossa vida, mas Deus é o Deus da ressurreição. Nós nunca podemos atribuir a Deus as mortes que é causado no nosso casamento, na nossa comunhão com os nossos filhos, na nossa comunhão com os nossos empregados, no nosso serviço, na nossa igreja. Nós não podemos atribuir as mortes a Deus, porque Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da ressurreição. E aqui Deus ele restaura essa aliança e ele restaura com dupla honra, porque no versículo 24 diz a palavra, e o Senhor concebeu dupla honra a Tamar, pois havia gêmeos em seu ventre. Havia gêmeos em seu ventre. Além dela, ela perdeu 2 maridos, não foi assim? Mas Deus, ele cumpriu o propósito, ele honrou aquela mulher, porque uma mulher, para ser honrada, ela tinha que ter muitos filhos, né? A mulher, quando ela tinha filho, ela era honrada. Uma mulher estéril era desprezada na sociedade judaica. Mas aqui ela é honrada por Deus. Dupla honra, tinha gêmeos no ventre de Tamar. E Tamar, ela é honrada de maneira tão maravilhosa por Deus, que ela entra na genealogia de Cristo. Ela é citada no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 3, né? Vamos ler aqui Mateus, capítulo 1, versículo 3, que fala da genealogia de Jesus, né? Genealogia de Jesus Cristo. E aí no versículo 3, ele fala assim, ó, livro da genealogia, no versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele fala, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de quem? De Tamar. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E aí ele segue na genealogia. Então, a importância desta mulher na história de Israel foi tão marcante, Deus honrou tanto esta mulher, que genealogia era uma coisa muito séria para os judeus. Né? Até alguns séculos atrás, os judeus ortodoxos ainda continuavam ali a escrever essa genealogia e aquelas longas discussões, tanto é que lá no próprio Novo Testamento nós vemos lá o apóstolo Paulo falando, orientando a igreja para que não ficasse com longas discussões com genealogias e nomes, e aqui a Tamar ela entrou na genealogia de Cristo, irmãos. Quem foi Tamar? Tamar foi uma peça tão importante na história da humanidade que ela foi uma das geradoras da descendência de Jesus Cristo, da ascendência de Jesus Cristo. Jesus veio da semente de Tamar, Jesus veio dessa genealogia. Se Judá tivesse matado Tamar, né, não seria, a genealogia de Jesus seria diferente, né? Nós não entendemos muito bem essa questão, né, do DNA espiritual do Messias, porém, né, nós entendemos que isso daqui é uma honra que Deus tem para a vida de Tamar, e Deus vai ter para a sua vida também, para a minha vida, se nós nos arrependermos, irmãos, se nós nos prostrarmos, se nós reconhecermos o nosso lado. Olha, Judá, ele reconheceu o lado dele e falou, olha, eu sou errado, eu quebrei minha parte da aliança, eu não fiz o que devia fazer. Tudo bem, ela também não fez o que devia fazer, mas ela é mais justa do que eu, porque hoje eu posso reconhecer que esse filho que ela está esperando vem de mim. Então,
Tamar, ela tomou decisões precipitadas sim, e sofreu, irmãos, terríveis consequências, mas Deus restaurou a sua aliança e restaurou com dupla honra. Se você já sofreu uma quebra de aliança, você sabe a dor, você sabe como é difícil, mas persevere em Deus, irmãos, pois o nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração. Amém? Glória a Jesus. Então, na nossa próxima esticadinha, né, dessa ministração, nós teremos a segunda ministração sobre Tamar, que é tratando as feridas. Amém? Tratando as feridas. Então não percam as cenas do próximo capítulo, né, das ministrações da saga de Tamar. Amém? Feche seus olhos, eu vou fazer mais uma oração e nós encerramos aqui a ministração. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa trazer restauração de alianças através dessa ministração, de todos os irmãos que estão aqui na igreja e também daqueles que hão de ouvir pela internet, daqueles que hão de ouvir pelo YouTube, no nosso canal, no nosso site, que todos que estejam ouvindo essa mensagem, que possam receber de Ti essa restauração, essa dupla honra que só o Senhor tem para aqueles que se arrependem, para aqueles que se humilham diante da Tua presença, aqueles que reconhecem os seus erros. Pai querido, muito obrigado, Pai. Nós somos falhos, sim, mas ensina-nos, Pai, a sermos fiéis às alianças que temos estabelecidos, tanto com Deus para com os homens. Por isso, Pai, eu entrego a vida de cada um, Senhor, que ouviu essa palavra e que a Tua bênção seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.